A sua origem não define quem você é. Os seus bens não definem quem você é. Quando nós vamos ler a palavra de Deus lá em João 7, versículos 40 e 41, ele diz o seguinte: ouvindo as suas palavras, alguns dentre o povo disseram: certamente este homem é profeta. Outros disseram: ele é o Cristo. Ainda outros perguntaram: como pode o Cristo vir da Galileia? O capítulo 7, se nós formos olhar o contexto em que se deu, nós podemos identificar claramente um povo dividido, um povo descrente, um povo onde a multidão murmurava, onde os fariseus e os principais profetas, eles queriam a prisão de Jesus. Então, você começa a pensar e refletir por que Jesus, que andava com os seus, fazia milagres, por que ele estava sendo perseguido? E quando você estuda um pouco e você lê as Escrituras, você consegue identificar claramente que Jesus Cristo, ele estava nessa situação por causa da sua origem, de onde ele veio. Um dos historiadores e evangelistas, João Carlos, ele diz o seguinte: Deus, em sua sabedoria, decidiu que seu filho nasceria em Belém, que é uma cidade desprezada pelos judeus, e foi habitar numa cidade chamada Nazaré da Galileia. Entre os judeus do tempo de Jesus havia muito preconceito contra a Galileia, ou qualquer pessoa que vinha daquela região. E ele conclui dizendo o seguinte: os judeus, os naturais da Judéia, eles consideravam os galileus com desprezo. Os galileus, eles não eram da estirpe tão pura como a dos judeus. A sua origem, meu irmão, não define quem você é. A sua eloquência não define quem você é. Os seus bens não definem quem você é. É maravilhoso entender e ver que o nosso Salvador, ele teve uma origem humilde. Ele teve uma origem simples. Ele não andava com os doutores da lei, ele não vivia entre os poderosos. Então, a sua origem não define quem você é. Um exemplo disso, claro, são dois personagens da Bíblia. Primeiro, Samuel. Samuel, lá em 1 Samuel 16:7, a Bíblia relata o seguinte: o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a grandeza da sua estatura, porque o tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos. Porém, o Senhor olha para o coração. Isso, Samuel. E um outro personagem da Bíblia, para mim, típico, é o seguinte: é a figura de Moisés. Então, em Êxodo 4, 10 e 11, ele diz o seguinte: Moisés diz ao Senhor: ah, meu Senhor, eu não sou homem eloquente, nem de ontem, nem de anteontem, nem ainda desde que tens falado ao teu servo, porque sou pesado de boca e pesado de língua. E disse-lhe o Senhor: quem fez a boca do homem? Ou quem fez o mudo, ou o surdo, ou o que vê, ou o cego? Não sou eu, Senhor? É um desafio para a igreja, é um desafio para a minha vida, é um desafio para a sua vida, nós pregarmos esse evangelho, que independente da sua origem, independente da sua cor, da sua etnia, da sua raça, ele veio para redimir o homem e levar o homem aos pés da cruz. É o desafio da igreja isso, independente da sua origem, porque a origem não define quem você é.